Graça e paz, amados irmãos, querida igreja, querido amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa meditação diária. Hoje é manhã de terça-feira e o nosso desejo é que você, assim como eu, cresça no conhecimento das Sagradas Escrituras e possamos juntos, eu e você, nos parecer cada vez mais com o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Iniciamos ontem uma reflexão que eu chamei de Eu, um cristão. Afinal de contas, o que significa ser cristão no século XXI, no momento da história em que o ser humano tenta oferecer desconstruções e ressignificações em alguns sentidos. E eu queria então olhar junto contigo na manhã de hoje para a Palavra de Deus e enxergar nela o verdadeiro sentido de ser um cristão. Romanos capítulo 8, verso 9, eu quero ler aqui com você, vai nos lembrar de fato sobre o que é ser um cristão. Ontem nós falamos que ser um cristão é ser alguém que se assemelha com o seu Salvador, o seu Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 9 diz: Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser cristão é ser habitado pelo Espírito de Deus, é ter experimentado em algum momento da nossa trajetória um novo nascimento, o que João capítulo 3 nos ensina como sendo a regeneração, o fato de termos sofrido a experiência de um novo nascimento. E nesse momento em que, ao ouvirmos o Evangelho de Cristo e depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus então passa a habitar o nosso ser. E essa habitação permanente do Espírito Santo nos distingue, de maneira que ao olhar para o mundo, Deus vê luz e trevas, pontos de luz e pontos de trevas. Pontos de luz são exatamente aqueles em que o seu Espírito habita. E pontos de trevas são pessoas que já nascem mortas em seus delitos e pecados e não possuem o Espírito de Deus. Paulo vai dizer, todo cristão, ou seja, todo aquele que nasceu de novo, possui o Espírito de Cristo, possui o Espírito de Deus. E você já parou para perceber o quão agraciado nós somos? Ter em nosso próprio ser, habitando em nós, o Deus Criador dos céus e da terra, o seu santo e bendito Espírito, que impede, por exemplo, com que um cristão seja possuído, que serve de garantia, como penhor, como selo, para a nossa salvação no dia final, que nos habilita a vivermos e desfrutarmos do fruto que o Espírito Santo produz em nossa vida, como amor, paz, longanimidade, domínio próprio, que nos concede dons, capacitações especiais para servir a causa de Cristo. De maneira que eu queria, na manhã de hoje, desafiar você a separar aí alguns minutos do seu dia e orar a Deus agradecendo, porque um dia você foi alcançado pela sua graça salvadora e que, portanto, você pode ter a habitação do Espírito Santo de Deus, o habilitando para toda boa obra. Que bênção, que dádiva, que presente Deus nos concede, o seu próprio Espírito. Que Deus o abençoe e que você possa viver conduzido, guiado pelo Espírito de Deus.